Irmãos, vamos ler o texto bíblico, mesmo sentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Está em João, capítulo 4, a partir do verso 1. Farei uma leitura dinâmica e, igualmente, na condução, orientação do Espírito Santo, ministrarei de forma objetiva aquilo que Deus nos alimentou no coração para esta noite. Diz assim o texto sagrado: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim chegou Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim também aos seus filhos e ao seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Leiam comigo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Leiam comigo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: leiam comigo. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui perante um texto que muitos de nós já lemos diversas vezes, mas quero extrair algumas lições específicas e pontuais desta passagem, com o destaque de Jesus como a água da vida. Nós dependemos de água para viver. Nosso organismo é formado 70% de água. O próprio planeta chamado Terra poderia até ser chamado planeta Água, porque sua composição é mais de água do que de terra. Sem água não dá para ter vida, muito menos qualidade de vida. Tanto é que há um princípio de se tomar água saudável, água potável, água que possa de fato trazer os nutrientes necessários para o nosso organismo. Isso é tão interessante que muitas vezes, quando tomando água que não seja a mais referencial e saudável,
as complicações que podem trazer para o organismo são as mais diversas. Aqueles que também têm deficiência de água, é dito que a gente precisa tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Eu fui falar isso com o meu nefro, e ele disse para mim, irmão, pastor, não são 3 litros, são, na verdade, 4 litros, porque você expele, pelo menos por dia aí, você elimina 2,5 litros, então precisa ficar uma quantidade maior no organismo. E aí, a partir de então, eu tenho tomado pelo menos 4 litros d'água, e quem convive comigo sabe, no meu dia a dia, e tem me feito extremamente bem. Gente com problemas renais é um negócio sério. Quem já sentiu dores de pedras nos rins, sabe como é terrível viver essa experiência, que passa também pelo cuidado com a saúde, sobretudo da ingestão de água. Estou começando esta palavra, especificamente citando isso, para dizer que Jesus, ele nos traz algumas lições gloriosas de como é que nós podemos e devemos conviver e abordar as pessoas para apresentar a suprema água da vida. Jesus não é mais uma água, Jesus não é mais uma opção de água, Jesus é a única água que a humanidade precisa. A única água que a humanidade precisa. Tem gente que parte de um pressuposto sincrético, de um pressuposto até ecumênico, em dizer que há várias possibilidades, há vários caminhos, há várias rotas, mas queremos reafirmar nesta noite, só existe uma rota, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma forma de se encontrar com Deus, de ter a vida mudada, e esta forma não é um objeto, não é um sistema, não é, na verdade, uma filosofia, uma ideologia. Esta forma se chama e é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, que havia de vir, o prometido, que cumpriu tudo que o Pai havia designado. Dito isso, nesta experiência da nossa passagem, Jesus poderia ir para o seu destino, bem distante de Samaria, fazendo uma espécie de meio termo no caminho, ainda que fosse mais distante, mais longo, mas era o que todos os judeus faziam, porque não queriam passar por Samaria, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria, e penso eu que esse era-lhe necessário, é porque havia um plano, e um propósito, e um projeto, diretamente de trabalhar na vida de uma pessoa em Samaria. Irmãos, nós não temos dimensão do poder do Evangelho que alcança uma pessoa. Até então, os samaritanos, na rixa que tinham com os judeus, em função exatamente de 600 anos antes de Jesus, ter havido a invasão do reino do norte pelo Império Assírio, e ter justamente agora misturado os povos com miscigenação, com povos mesclados, porque os assírios passaram exatamente agora a possuir as mulheres samaritanas e do Reino do Norte. Eles foram tidos como impuros, como sujos, como pessoas não gratas, como inadequados, e os judeus não queriam relação, comunicação nenhuma com eles. Eles religiosamente só criam no Pentateuco, não criam na Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, só no Pentateuco. Eles não tinham conexão com o templo, adoravam, portanto, no monte Gerizim. Eles também tinham algumas práticas sincréticas que divergia do que era o único Deus, o exclusivo Deus. E Jesus, não obstante todas as barreiras de ordem religiosa, cultural, racial, e por que não dizer agora de sexo, porque a mulher já era menosprezada no meio judeu, imagina sendo uma mulher samaritana, aí é que era desprezada, desprezível, destratada, menosprezada, e Jesus quebra todas essas barreiras, para nos ensinar algumas verdades. Uma vida alcançada pelo Senhor pode fazer uma revolução impressionante, porque a partir de uma mulher samaritana, outros tantos vão ser alcançados. Isso se torna um processo, uma cadeia, um processo onde o Espírito Santo vai alcançando outras vidas, até chegar na experiência de Atos, do testemunho de Filipe para os samaritanos, e depois tantos outros que são alcançados, e até na própria ordenança de Jesus, do Evangelho ser pregado também aos samaritanos. É tipo aquilo que aconteceu lá com aquele etíope,
eunuco da rainha Candace, lá de Atos capítulo 8, onde Filipe foi deslocado, de estar pregando para uma multidão, para pregar para uma pessoa, e essa pessoa que foi salva, passou a evangelizar a África, e foi o primeiro missionário à África para anunciar o nome de Jesus. Estou dizendo o seguinte para você: não despreze a evangelização pessoal. E quem nos ensina isso, além da palavra, é o pastor saudoso, evangelista Billy Graham. Ele, chegando no final do seu ministério, disse: ainda que eu valorize a evangelização coletiva e em massa, mas se eu pudesse voltar atrás para fazer mais evangelização pessoal, relacional e discipuladora, eu voltaria. Porque muitas vezes a evangelização em massa alcança muitos, mas se não forem acompanhados, uma parte se afasta, se distancia. O acompanhamento pessoal, o investimento pessoal, relacional, ele é transformador. E muitas das palavras e discursos poderosos de Jesus foram ditos para pessoas individualmente. Aqui nesse caso da samaritana, que a gente nem o nome dela sabe. No caso de Nicodemos, inclusive o texto áureo, o versículo principal das Escrituras. Meu querido irmão, minha querida irmã, não cesse nem perca isso de vista. Nas influências que você tem, nos relacionamentos que você tem, testemunhe, evangelize, leve pessoas a terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Esse encontro muda a realidade de vida, esse encontro faz com que a pessoa agora perceba e sinta que a sua vida agora tomou outro rumo, outra conotação. Os batizandos, ou agora batizados, são um exemplo disso. A experiência profunda com Jesus lhes deu novo sentido para a existência. Enfrentamentos tão maiores do que eles tinham antes, problemas continuam, lutas, mas eles são libertos e salvos e transformados e justificados e santificados pelo Senhor Jesus. Assim como o verdadeiro nascido de novo, o verdadeiro convertido, que não é convencido, que não se engana, mas que vive o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não é só para ser falado ou lido, ele precisa ser vivido. Eu só posso saber que alguém é nascido de novo, a partir de mim, se eu viver esse evangelho, que se dá no dia a dia, que se dá nas relações, que se dá no contato, que se dá no testemunho, que se dá na conduta, que se dá de fato em amor, em graça, em valorização do outro. Então, algumas aplicações do texto para as nossas vidas. Jesus foi ao encontro dela, em plena luz do dia, cerca de meio-dia. Ela ia buscar água nesse horário porque ela tinha vergonha da vida dela. Ela era, na verdade, envergonhada pelo passado dela, que era um passado cheio de complicações, um passado comprometedor. E o texto diz que Jesus, a primeira coisa, ao chegar naquele poço, onde muita gente ia buscar água, no caso principalmente os samaritanos, Jesus faz uma pergunta, se ela poderia lhe dar água. E a primeira lição aqui para a abordagem da anunciação da graça do Senhor é você justamente pedir ao Senhor para que aborde as pessoas naquilo que está no seu dia a dia. Jesus mostra simpatia, Jesus mostra cuidado e carinho com aquela mulher, e quando ele justamente aborda dessa forma, o texto diz que isso desperta a atenção dela. Quando você faz um favor para alguém, abençoa alguém, sem que essa pessoa peça, de forma espontânea, sincera, inclusive no ciclo de vizinhança, quando você dá uma palavra, dá um apoio, dá um presente, faz um mimo, um bolo, alguma coisa, isso começa a criar abertura para uma relação. Ou quando você também pede um simples favor. Quer ver um exemplo disso? Recentemente a gente passou por uma experiência parecida. Quem nunca, por não ter feito mercado em um momento, por ter passado, falta às vezes algum item simples de casa. Falta óleo, falta o azeite naquele momento. Ou então falta algo simples como o sal. Veja que coisa que parece simples. Aconteceu conosco há um tempo atrás, a gente foi pela proximidade com o vizinho, abordou, já tinha um contato prévio, a partir daí abriu uma relação, e esse vizinho agora está abrindo o próprio vivência, o próprio lar para a gente testemunhar de Jesus. De algo simples que aparentemente nos faltou naquele momento por não ter feito o mercado e precisava para aquele instante. Ou seja, você cria relações do dia a dia.
no diálogo fácil, sem precisar comprometer, até um diálogo de futebol, até um diálogo de uma série, até um diálogo de algo que seja em comum para você, para outra pessoa, você pode abordar e testemunhar do Senhor. Só que Jesus, ele fez isso num cenário onde a mulher foi pegar água, porque ela precisava de água para suas necessidades, e agora isso despertou curiosidade nela. E o que é que o texto nos diz, como nós acabamos de ler? Que quando Jesus pede de beber, a mulher, ela retruca no verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem, não se comunicavam com os samaritanos. Aí Jesus aproveita e diz: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que Jesus está falando para aquela mulher é que ela precisava ter um senso de necessidade. Jesus foi categórico, Jesus foi direto. Tem momentos que você precisa apresentar o evangelho com graça, mas muito claramente para as pessoas. Ele estava dizendo: olha, se você beber desta água daqui, ela vai matar a tua sede por um tempo, mas a tua necessidade é muito mais do que essa água de aqui. Irmãos, tem muita gente buscando satisfação limitada para as necessidades mais urgentes e mais temporais, esquecendo que existe uma necessidade que vai além daquilo que é material. O texto de Isaías 55 em diante diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Tem gente que, lamentavelmente, tristemente, tem vivido apenas numa esfera de preocupação humana material, até se deixando levar por, às vezes, vícios, numa espera e numa expectativa de ter mais recursos, que diga aí os investimentos em loterias da vida, que o diga aí os investimentos em betes da vida. Ainda bem que eu acredito que não seja o caso de ninguém aqui, que fique dependendo de investimento nisto, ou então de desperdício, de gasto, de gente que já está viciada, de gente que eu já tive que tratar pastoralmente, com problemas sérios, porque justamente inventou de se deixar enredar por essas situações, ou outros mais, e tem gente que vive pensando que isso é saída, que isso é escape, que isso é resposta. Cuidado, meus queridos, o cuidado, a provisão, o suprimento vem do nosso Deus, que cuida de nós diariamente, e que nos dá a capacidade de trabalhar, de nos esforçar, de nos entregar, para que no dia a dia Ele supra as nossas necessidades. Deus tem suprido suas necessidades? Então, com honra, com conduta, com cuidado, com zelo, e mais ainda, sem esquecer que existe uma necessidade suprema e maior. Tem muitos crentes que vivem no piloto automático, sem ter relação com o Senhor, pensando que pode se satisfazer apenas com as coisas do dia a dia. Se tornam crentes raquíticos, crentes, deficientes das principais vitaminas espirituais, crentes que não vivem a vida abundante, não vivem a vida plena. Vou fazer uma pergunta olhando no espelho, para mim e eu faço também para você. Como está a sua vida com Cristo? Você se alimenta de Cristo? Você bebe de Cristo diariamente? Você tem fome de Cristo? Você tem sede de Cristo? Você acorda com Cristo na sua mente? Sua primeira atitude ao acordar é buscar a presença de Jesus? Você pede ao Senhor a oportunidade para falar dele no dia a dia? O próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração. Quando alguém vive falando de maldade, ou então de coisas equivalentes, ou de maledicência, ou querendo prejudicar outros, e etc., porque o seu coração está cheio de maldade. Quando alguém, na verdade, está falando em ódio, o seu coração está cheio de ódio. Mas quando alguém vive o amor verdadeiro, vive a vida plena, vive Jesus, vai falar de Jesus, vai testemunhar de Jesus nas oportunidades que ela tiver, não vai perder uma oportunidade. E esta era uma realidade que Jesus apresentava. Irmãos, tem muita gente precisando das águas refrescantes, das águas cristalinas, das águas que justamente possam resolver a sua situação e que venha fluir para a eternidade. As pessoas precisam entender a condição que estão. Jesus provoca um diálogo muito profundo quanto à água, porque a mulher diz assim, interessante, o Jesus fala: se você conhecesse o dom de Deus, no verso 10, e quem está lhe pedindo água para beber,
você pediria, ele lhe daria água viva. E a mulher diz, o Senhor não tem sequer um balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Como é que o Senhor vai tirar essa água daqui? Jesus fala, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a eternidade. E agora Jesus vai provocar algo mais profundo, que é a condição que aquela mulher está, ao ponto de que a mulher diz, Senhor, me dê dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Ou seja, ela não tinha ainda despertado, não tinha ainda raciocinado que era uma água muito além daquela água ali. Me dê dessa água e eu não preciso mais vir aqui meu dia com esse sol causticante. Aí Jesus vai dizer assim para ela, neste momento, vá, chama o seu marido e volte aqui. E a mulher responde, não tenho marido. Jesus fala, você tem razão de dizer que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. O que é que Jesus está tocando agora? A consciência de pecado, a consciência de transgressão, a consciência de afastamento de Deus, a necessidade de arrependimento. Não dá para disfarçar a culpa e o sofrimento que o pecado traz. Jesus elogiou a sinceridade da mulher, isso é verdade, de que ela tinha sido sincera, mas Jesus não colocou a mão sobre sua cabeça em relação ao seu pecado. Aquela mulher estava adulterando. Aquela mulher estava frontalmente pecando, e ela vai ser advertida por Jesus, mas não para ser rejeitada, mas para ser restaurada e recuperada. Irmãos, todos nós temos um passado não muito fácil, todos nós somos pecadores. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Gosto demais daquela expressão de João, capítulo 8, quando levam uma mulher apanhada em flagrante ato de adultério, e não levam lá o adúltero, o homem, e acusando, Jesus vai dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. O único que não é pecador e que mesmo assim não nos julgou para a destruição é o Senhor Jesus. Pelo contrário, nos amou, apesar dos nossos erros e das nossas faltas. Veja o que nós cantamos aqui. Nós somos, pela graça do Senhor, alcançados e ficamos livres do poder e da culpa do pecado. Mas o pecado ainda nos assedia, está em nós. Só ficaremos livres da presença do pecado quando? Lá no céu. Lá na presença do Senhor, quando partirmos ou quando Jesus voltar. Pergunto, você tem lutado contra o pecado? Alguém já pecou hoje? Alguém aqui presente pecou hoje? Seria muito bom que eu pudesse dizer, não pequei. E a mente? E a boca? E a língua? Olha aí. E a língua? E os erros? E os vacilos, e os comportamentos, e mais, e as intenções têm que ser refreadas, elas só podem ser refreadas pela ação e o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. Vou fazer contigo aqui um comprometimento, essa semana, pela graça do Senhor, em devocional, e nós precisamos nos disciplinar para sermos mais devocionais, em entrega, em consagração, nós vamos nos entregar, nos consagrar e santificar mais, e vamos pecar menos no nome de Jesus. Porque a gente pensa assim, não, se não for um pecado capital, que é um pecado capital, algo mais visível, mais externo, dia a dia, desejo do Senhor, mais santificação, mais força e vigor que vem da parte do Senhor. Oro para que você seja revestido com o poder dos altos céus. O Espírito Santo que está em você, e aqui uma provocação para você, amado irmão e amada irmã, beba mais dessa água. Desfrute mais desse privilégio que é ter Jesus na sua vida, na minha vida. Mergulhe mais nesse santo rio. Não tenha medo. Me lembrei agora de Ezequiel 47. Lembra lá a proposição de Ezequiel? Água até o joelho. Depois água até a cintura. Parecia tranquilo. Aí a água vai subindo. A água vai subindo. Quando a água passa do pescoço, Deus tenha misericórdia. A não ser que sejam bons nadadores. Me lembro com o meu irmão, a gente foi para, ele era junior, eu era adolescente, pegar água numa fonte chamada Bulandi. Está me vindo agora a lembrança. E a gente ia lá pegar água da fonte, água de qualidade, lá no interior, e trazia subindo uma ladeira. Só que tinha um rio próximo, que sempre mamãe dizia, não vão para o rio, não é bom ir para o rio. Só que às vezes quando diz não, a nossa tendência é tristemente. Ainda bem que depois de adulto a gente não continua assim, não é? Ó Deus. Então é o seguinte, fomos lá,
Só que nós não nos ligamos que tinha uma espécie de redemoinho, num dos momentos lá do rio, que quando eu entrei e consegui sair. Quando ele entrou, e quem disse mais? Eu digo, no desespero da minha alma, perdi meu irmão, porque passou lá, sei lá, 1 minuto e pouco, 2 minutos, foi igual eu disse para alguns batizando que ia deixar alguns aqui dentro das águas por uns 3 minutos, né? Então, 1 minuto e pouco, 2 minutos, saiu do outro lado, pela misericórdia do Senhor, junto com outro colega nosso, mas foi um desespero que você não pode nem imaginar. Só que nesse sentido, o que é que eu estou querendo provocar aqui? É um tipo de situação que você precisa ter prudência e cuidado, mas quando diz respeito ao relacionamento com Cristo, essa água, a gente precisa se entregar a ela e aprofundar nossa relação com o Senhor. E, irmãos, tem momentos que o Senhor permite tribulação e adversidade para que nós possamos beber mais dessa água e mergulhar mais dessa água. Sabe por quê? Vou ser bem direto e objetivo. Muitos de nós ainda estamos em águas rasas, na superficialidade. Porque parece que algumas coisas que nos levam para a profundidade é tribulação. Algumas coisas que nos levam para a profundidade é adversidade. Que não seja assim no nome de Jesus. Tem gente, às vezes, que parece que para cuidar da saúde tem que ter um piripaque. Tem que ter algum risco de um ataque cardíaco. Eu estou sendo extremo, mas é o que acontece com alguns de nós. Quando poderíamos cuidar mais da saúde, quando poderíamos nos preservar mais, sem precisar de nenhum risco. Amados, bebamos mais desta água. Jesus disse lá em João capítulo 7, quem beber desta água, a água que eu lhe dou, fluirá em si águas que haverão de jorrar para a eternidade. E ele estava falando de que água? Quem é essa água? O Espírito Santo. O Espírito Santo está em você? Amém, glória a Deus, porque se não estivesse, você não seria salvo. Está em mim, está na hora de dar mais espaço ao Espírito e menos espaço à carne, viver mais o fruto do Espírito com profundidade, viver a direção do Espírito em Cristo Jesus. Desfrute desta água que está à sua disposição diariamente. Não abra mão de um dia de não estar se enchendo do Espírito e se fortalecendo da palavra de Deus, de estar sendo revigorado pelo Senhor. O inimigo anda ao nosso redor como um leão procurando a quem tragar. As tentações são diárias, de modo que na oração do Pai Nosso nós encontramos: não nos deixeis cair em tentação. Só pela graça do Senhor, só pelo poder do Senhor é que podemos ser salvos. Quem vive apenas numa inclinação religiosa, nós não podemos ser meros religiosos, meros membros de igreja. Precisamos viver a profundidade do que é ser transformado pelo Senhor. Aquela mulher, ao invés de entender isso, foi para uma noção mais religiosa. Quando Jesus vai dizer para ela, quando ela diz: veja que tu és profeta. Ao invés de um andarilho, agora o Senhor é profeta. Aí Jesus vai dizer para aquela mulher quanto a essa realidade. Ela fala para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite que digo agora, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, por causa do sincretismo de vocês. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Veja, a questão aqui é muito mais do que o local. Tem gente que acaba na igreja, no templo, no ajuntamento, tendo uma postura de uma reverência, de mais zelo, até na roupa, enfim, mas quando chega no dia a dia, que deve ser o local de adoração, de louvor, porque não existe um local específico, o principal local é o coração, dirigido ao Senhor, que é o principal alvo da nossa adoração. Devemos louvar a Deus no nosso dia a dia, glorificar ao Senhor aonde nós estivermos. Seja um adorador que exalte ao Senhor em qualquer lugar que você estiver. Consagre seus lábios. Não fale palavras torpes, não fale palavras inadequadas, não ingira nada que desonre o nome do Senhor. Verdadeiro nascido de novo, ingere aquilo que é para o bem, que é para a santificação. Tem uma conduta que em tudo aponte para a exaltação do nome do Senhor. Estou falando para todos, estou falando para os batizados. Nós precisamos ser cristãos de verdade, de plenitude. Não dá para ficar com meio termo. Eu quero chamar a tua atenção saudavelmente.
e a minha própria. Seja verdadeiro cristão, nascido de novo, não religioso. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer relacionamento com Deus. Intimidade com Deus, evangelho é relacionamento, é vida com Deus, vida transformada. Religião leva para o inferno, Jesus leva para o céu. E Ele é a única e verdadeira religião entre Deus e os homens. Por isso que minha religião é Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo Nazareno, que se entregou por mim e me restaurou e me salvou. Ele é a sua verdadeira religião. É o motivo de estarmos aqui. É o motivo da nossa fé. É o motivo de nós anunciarmos o poder do evangelho que está baseado em Jesus. E fecho essa palavra para dizer que quando os outros veem nossa vida transformada, fluindo da graça de Deus, nos enchendo do Espírito, transbordando desta água, os outros ficam impactados, irmãos, porque a mulher depois vai dizer para Jesus no verso 25, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas, e Jesus aí é um dos primeiros momentos que ele vai bem direto e categoricamente, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os discípulos chegam naquele momento, ficam impressionados por Jesus estar falando com a mulher em plena luz do dia, mas não perguntam nada. Enquanto isso, a mulher deixa o cântaro lá com água, até esqueceu da água potável, H2O, e vai à cidade, não obstante, meio-dia, plena luz do dia, ela ia lá nesse horário, por quê? Envergonhada. Agora a vergonha foi para distante dela. Falar nisso, eu me lembro de uma experiência que eu passei quando eu fui como seminarista pregar na cidade onde eu encontrei a minha princesa, hoje a minha esposa Aninha, Timbaúba. E lá eu fui pregar em plena praça pública na década de 90. E naquela minha empolgação, terceiranista de seminário, aí o pastor da igreja que eu era seminarista, ele pediu para pregar lá na praça. Aí comecei a pregar sobre 2 Coríntios 5,17, sobre o novo nascimento, empolgado, aí no meio da pregação eu disse, por isso que quem tem uma experiência com Jesus, não fica com timidez, não fica com vergonha. Aí comecei a dizer, e sem vergonha vai e fala de Jesus, e sem vergonha testemunha lá no trabalho, e sem vergonha, uns 10 sem vergonha. Aí no final da pregação, o pastor Clóvis de Almeida chegou assim para mim e disse assim, seu seminarista, você nos chamou de sem vergonha. Eu digo, pastor, mas o senhor entendeu o que é que eu quis dizer. Ou seja, você acaba querendo, é uma sede de falar de Jesus, e precisa ser só não no novo nascimento, mas continuamente, esse primeiro amor, essa chama, esse desejo, justamente que essa mulher agora não quis nem saber. Quando ela chega lá, o que é que diz o texto? Que ela, olha a expressão que o texto diz, eu acho maravilhosa essa expressão, verso 29, dizia para todos, inclusive homens, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? O encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher. O seu passado já não mais a acusava, e eu quero dizer isso para você. O seu passado não pode mais lhe acusar. Ainda que você o viveu, mas ele não lhe condena, porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo do Senhor. Você é perdoado, você é purificado, você é nova criatura, você caminha para o céu no nome de Jesus, sem mérito, por favor, com toda humildade, simplicidade, sabendo que o mérito é do Senhor, tudo vem dEle, tudo vem pelo poder dEle, pelo evangelho dEle, a graça, a fé, a salvação, a redenção. O que nós fizemos foi abrir a mão e dizer, Senhor, eu recebo, eu confesso, obrigado pelo que o Senhor fez em mim, e nós hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nasci de novo, queridos batizados, andem firme, andem seguro, que o Senhor não os deixe cair, olhem firmemente para o autor e consumador da sua fé, tenham amor por Ele, sede e fome dEle diariamente. E aí os samaritanos, depois que ouviram da mulher, quiseram ouvir Jesus, e quando foram ouvir Jesus, o que é que o texto bíblico diz? Eles dizem para a samaritana, não porque o que tu disseste, mas agora os nossos próprios olhos e nossa própria experiência está mostrando que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Quem tem experiência verdadeira com o Senhor, sabe o que Ele faz numa vida, sabe o que Ele realmente representa para uma pessoa, se estiver envolvido no pecado, na maldade, seja o pecador,
aparentemente o pior pecador, se tiver uma experiência com o Senhor, é perdoado, redimido e restaurado. Veja que coisa impressionante. Não existe limitação para o poder de restauração do Evangelho. Pode ser o tipo de pecado qual for, ele pode ser perdoado e restaurado por Jesus Cristo. Qual o único pecado que não pode receber perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual é a principal obra do Espírito Santo? Apontar para Jesus. Ele representa Jesus, testemunhar de Jesus. Então, quando se rejeita a obra de Jesus e aquilo que Jesus fez, aí é a blasfêmia contra o Espírito. Mas todo o que confessa ao Senhor, seja qual for o tipo de pecado, é perdoado por Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que nós nos mantenhamos com o coração voltado para Ele, sedentos dEle, desejosos de nos encher dEle, que isso esteja martelando no teu coração essa semana. Eu quero me encher mais do Senhor, eu quero beber mais dessa água, eu quero mergulhar mais nessa água, eu quero me aprofundar na minha relação com Deus. Vamos firmar esse compromisso, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele continue nos abençoando, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento fazer o espaço aqui de entrega dos certificados, mas antes eu preciso fazer um convite, eu não posso deixar de fazer este convite. Essa água viva está aqui entre nós, essa água viva está à sua disposição. Essa água, se você dela tomar, dela você beber, você nunca mais terá sede, você receberá a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados, a mudança da sua vida, um novo direcionamento, se tornará agora uma nova pessoa, que embora mantendo o seu nome e sua trajetória, você agora será regenerado por Jesus, perdoado pelo Senhor e passará de fato a vencer o pecado no nome de Jesus. Alguém que tocado pelo Espírito Santo, tocado pela palavra de Deus, que de fato reflete sobre a necessidade do Senhor, de que só há alívio na presença do Senhor, que o fardo do pecado só pode ser aliviado diante do Senhor, que vida eterna só há em Cristo Jesus. Hoje eu dizia isso lá no sepultamento, quando estive a falar lá em relação à partida do irmão da irmã Abelita. A oração é que todas as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus, porque se morrer sem Jesus, não tem salvação, não tem escape, não tem outro caminho. E minha oração é que se tiver alguém aqui nessa noite, que ainda não confessou o nome de Jesus, não o recebeu, não pronunciou, possa fazer isso nessa noite. Alguém que toma essa decisão de render sua vida a Cristo Jesus, e de a Ele se entregar como seu Senhor, seu Salvador e seu mediador. Alguma pessoa, acaso, ainda não tenha tomado essa decisão? Não deixa para depois, o amanhã nenhum de nós sabe. Ouvi um testemunho há um tempo atrás de um mineiro que trabalhava numa mineradora lá nas regiões de BH, nas regiões metropolitanas de BH, e que não tinha sido feito o apelo, o convite naquela noite. E o Espírito ardendo no coração dele, a consciência de pecado muito forte. No final, ele não deixou o pastor sair, todo mundo saindo, as portas fechando. Ele disse: ore por mim, pastor, para que esse peso do pecado possa sair. Eu quero me render ao Senhor. E o pastor orou, e ainda com o peso do pecado no coração, até que ele confessou Jesus e celebrou. Quando ele vai chegando em casa, já um pouquinho tarde, a mulher que sempre o recebia com medo, porque ele era um alcoólatra, embriagado, pensava que ele ia agora destruir tudo, mas quando ele chega com uma luz no rosto, com um novo nascimento, ela se alegra, ela também se rende ao Senhor, junto com as duas filhas. Mas sabe o que acontece no dia seguinte? Há um acidente no trabalho dele, e uma das pedras lá, uma das grandes rochas, desmorona, e entre outras pessoas, cai sobre ele, e aí ele está numa situação muito difícil, com bombeiros tentando tirar, até que o próprio pastor é chamado e envia um dos irmãos para lá, e o que se ouve da boca dele, enquanto ele está naquela situação crítica e dificílima, foi: muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Hoje poderia ser tarde demais, hoje eu poderia não ter mais oportunidade. Eu estou citando esse fato como um testemunho real e verdadeiro, não para amedrontar ninguém, mas para dizer que nós não temos controle das nossas vidas. Que Deus prorrogue tua vida por muitos anos com qualidade, te dê aí os 80, 90 com qualidade. Mas quem é que vai garantir que vai estar vivo amanhã, humanamente falando? Nenhum de nós. Mas todos os que têm o Senhor Jesus, se não acordarem mais aqui ou não estiverem mais aqui, acordarão no paraíso na presença do Senhor Jesus, que serão recebidos com boas-vindas, e quando ressuscitarem,
e vão gozar da vida eterna nos céus por toda a eternidade. Se alguém ainda não confessou o Senhor, confesse hoje. Amanhã a gente não sabe, que você renda a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Amém.